Princípios básicos da biogeografia. Princípio significa início, fundamento ou essência. A biogeografia é o estudo da distribuição das espécies e ecossistemas no espaço geográfico. Então, o princípio básico da biogeografia nada mais é que o início de toda a distribuição da vida na Terra. Precisamos ter ciência de tais princípios, pois são fundamentais para termos um melhor entendimento da distribuição da vida. E quando falo em vida na Terra, estamos falando da biosfera. Dentro da biosfera existe a litosfera, hidrosfera e atmosfera. A litosfera é a estrutura terrestre composta por diversos tipos de rochas. É a estrutura sólida da Terra. A hidrosfera é composta por água. É a estrutura de vida que os animais aquáticos habitam. Significa esfera de água, hidrosfera. Já a atmosfera é a camada de gases que compõe a Terra. Então, a biosfera engloba toda a distribuição de vida na Terra. Dentre esses princípios, precisamos entender também sobre fatores importantes que são essenciais para a vida. Fatores geográficos. Um acidente geográfico pode ocorrer e, devido a tal acidente, acabar acontecendo uma expansão de determinada espécie. É um fator importante para a distribuição de vida. Fatores edáficos. São algumas características que o solo vai apresentar e, devido a tais características, vai facilitar ou impedir o desenvolvimento de vida naquele espaço. Por exemplo, um solo bastante seco, com quantidade mínima de água, alguns seres vivos dificilmente vão se desenvolver ali. Isso é um fator edáfico. Fatores climáticos. É um fator de extrema importância para o desenvolvimento da vida, principalmente para a vegetação. Então, o clima precisa ser bem equilibrado para haver vida. Porém, diversas espécies são capazes de se desenvolverem em situações extremas, como por exemplo regiões de frio ou calor extremo. De todos os fatores citados, existe algo em comum, porém diferente. São eles o tempo e o clima. São importantes para tal distribuição da vida. O tempo refere-se ao estado momentâneo da atmosfera. Já o clima é o estado médio da atmosfera, obtido por meio da média dos ventos de tempo durante um longo período. Por exemplo, em determinada cidade, o clima pode ser frio, só que o tempo naquele dia está quente. Já para identificar o clima, é feita uma média, por exemplo, de 3 meses, e desses 3 meses, 2 meses e meio são de chuva. Então, aquele clima daquele local é um clima chuvoso. E sabendo a diferença de tempo e clima, precisamos ter ciência de algumas ciências: a meteorologia e a climatologia. A meteorologia estuda o tempo atmosférico, se o tempo está quente, se o tempo está chuvoso. Já a climatologia, ela estuda os fenômenos atmosféricos, raios, furacões e tempestades.